Vamos olhar agora segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Aqui há um empate técnico, uma pequena diferença. Lá em 27 de julho, 47-43, 3 de agosto, Lula na frente ainda, 46-45, e aqui a diferença volta para 3 pontos. Aqui tinha caído para 1, agora volta para 3 pontos, 47 para Lula, 44% para Flávio Bolsonaro, nenhum branco, 9,88%, e não sabe, não responderam, 1%. Um segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado também indica ali um empate técnico dentro da margem de erro, mas também alguma estabilidade, ou pelo menos uma total estabilidade na referência da última pesquisa, 46-42, 46-42. Agora, branco nulos 10, 10 e 9, não sabem, não responderam, entre 2 e 3%. Vamos dar uma olhada para esse mesmo cenário com Romeu Zema. Aí tem uma diferença maior, 46-40 na de 3 de agosto, agora 47-40. Estabilidade mais uma vez, né? Mas mantida uma diferença entre os candidatos, nenhum branco nulo, 11-10, 11%, e não sabem, não responderam, oscilando entre 1, 2 e 3%. Agora vamos olhar para no segundo turno contra Renan Santos, também uma estabilidade, 46 contra 37, em agosto era 47 contra 37. A melhor pontuação de Renan Santos nesses 3 últimos levantamentos ficou lá para 27 de julho. Não sabem, nenhum branco nulo, 13, 13, 14, não sabem, não responderam, oscilando entre 2% e 3%. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2.001 eleitores de todo o país entre os dias 7 e 9 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. Esse levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai receber agora, está lá nos nossos estúdios em Brasília, o CEO da Nexus, o Marcelo Torcaskis. Oi, Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Que bom, é sempre bom contar com a sua participação quando sai pesquisa, que você nos ajuda a navegar nos números que muitas vezes parecem iguais. A gente já tratou dessa monotonia. A minha primeira pergunta para você é: o que te chama a atenção, o que você destaca desse levantamento, dessa 9ª rodada, Marcelo? Thaís, como você falou, né? A intenção de voto, o que a gente viu há uma semana foi o encurtamento da diferença entre Lula e Flávio no primeiro turno. Ela está hoje no patamar de 5 pontos. Era 4 há 2 semanas, mas já foi maior que isso, já chegou a gerar entre 8 e 10 pontos percentuais. O Flávio recuperou algum espaço no primeiro turno. No segundo turno, eles estão aparecendo tecnicamente empatados a cada levantamento, né? Nós aqui na Nexus, para o BTG, fizemos 9 pesquisas desde o final de março. Só em meados de junho, a vantagem de Lula era fora da margem de erro, né? Superior a 4 pontos, era 6 pontos naquela ocasião. Em todas as outras rodadas, nas outras 8 rodadas, os dois aparecem empatados tecnicamente. O que me chama a atenção nessa atual rodada é que a aprovação do governo, a taxa de aprovação, desaprovação de Lula, ela teima em não melhorar e, pelo contrário, ela até oscilou negativamente. Hoje, 46% dos brasileiros aprovam o seu governo, enquanto 49% reprovam. E o que chama atenção é como Lula está na frente, né? Se ele tem mais reprovação do que reprovação. E aí eu fui cavucar aqui um pouco os números para entender e descobri que existe um certo padrão. Entre 7% e 8% do eleitorado, isso varia a cada rodada, são pessoas que reprovam o governo, mas, por outro lado, rejeitam o candidato Flávio Bolsonaro. E isso é que tem, de alguma maneira, feito essa certa novidade de Lula liderar as pesquisas, mesmo tendo uma aprovação menor que sua desaprovação, porque uma parcela pequena, mas uma parte do eleitorado, ao rejeitar Flávio Bolsonaro, acaba, mesmo desaprovando Lula, votando nele num cenário de segundo turno contra o senador do PL, Thaís.
Marcelo, agora há pouco a gente tratava aqui com Pedro Venceslau o apoio do presidente da Câmara, Hugo Mota, a Lula no estado da Paraíba. Eu estou partindo desse exemplo porque há tantos outros em função dessa nova configuração dos partidos, especialmente da direita. Aliás, apenas Lula conseguiu fazer uma concertação ali de coligações e de alianças com partidos da esquerda. Mas na direita, as chapas puras. E tem estado que, por exemplo, o partido do Ronaldo Caiado, com o Gilberto Kassab, no estado não apoia Gilberto Kassab, Caiado e Kassab, né? Em outros estados há uma coisa diferente, em que apoia Lula, em outros apoia Flávio Bolsonaro. Eu queria entender qual é a sua perspectiva da confusão que o eleitor vai fazer. Se essa convicção que os levantamentos mostram, porque isso também aparece, né? O eleitor está convicto daquele voto que ele quer. Se essa confusão de apoios diferentes em estados diferentes, se isso de alguma forma pode mexer na decisão de voto. Thaís, você falou bem, você citou aí a Paraíba, mas há outros vários estados do Nordeste, né, onde políticos de direita não querem se indispor com a candidatura de Lula no Nordeste, porque Lula tem uma votação muito expressiva, tem uma aprovação de governo acima de 60% na maior parte dos estados e, de alguma maneira, ser uma oposição formal a Lula pode dificultar a vida de candidatos ao Senado ou à Câmara ou mesmo ao governo dos estados do Nordeste. Mas quando a gente olha para o processo de escolha do eleitor brasileiro, o eleitor brasileiro tem o seu voto mais independente no voto para presidente, né? A gente não vê muito necessariamente uma certa coerência do eleitor em se vai votar a Lula, por exemplo, no estado de São Paulo, se vai votar em Lula, necessariamente vai votar em Fernando Haddad. A maior parte, claro, vai, né? Mas nem todo mundo. E a mesma coisa com, por exemplo, o governador Tarcísio, candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro. Tarcísio hoje, nas pesquisas de intenção de voto, ele tem um número muito mais significativo de intenções de voto do que Flávio Bolsonaro tem para presidente no estado. Porque o voto para presidente, ele é o voto mais personalista. Então, muitos eleitores votam em Lula para presidente, mas não votam em candidatos a governo que concorrem por partidos de esquerda e vice-versa. Isso também acontece em parte do eleitor de Flávio Bolsonaro. A gente vai ter que ver como é que as campanhas, né, nos vários estados vão buscar essa associação mais direta. Mas a gente tem vários casos, Thaís, que chamam muito a atenção, né? Onde Rio de Janeiro, por exemplo, o líder das pesquisas, Eduardo Paes, não é um aliado, né, fechado com Lula, mas, enfim, tem uma certa boa relação ali. O candidato do Flávio Bolsonaro está em bastante dificuldade. Minas Gerais, onde o Flávio acabou lançando um candidato, o ex-presidente da FIENG, o Flávio Roscoe, e agora o Cleitinho do Republicanos, que ele cotejou durante bastante tempo, parece que vai ser candidato, vamos ter que esperar até o dia 15, porque dia sim, dia não, ou ele é candidato ou ele não é candidato, exato, né? Então a gente vai ter que ver essas configurações, mas o eleitor, o processo de escolha do eleitor do voto para presidente, ele costuma ser um processo bastante independente e personalista. E vai conviver com essa novidade, né, de enxergar cenários diferentes em cada estado. Agora, Marcelo, você antecipou aqui o dado da rejeição. Me espera um pouquinho que eu vou dividir aqui os dados da pesquisa sobre isso, tanto a Lula quanto a Flávio Bolsonaro, e já volto com você, porque a pesquisa analisou o potencial de voto e rejeição tanto de Lula quanto de Flávio. A gente começa por Flávio Bolsonaro, não votaria de jeito nenhum, oscilou entre 50%, 49% e agora 50% de novo. É o único em quem votaria, 25%, 28%, 27%. Poderia votar nele, mas também em outro, de 21% para 19% mantido. Não conhece, não sabe, não respondeu, totalmente estável aqui entre 3% e 1%. Agora vamos olhar para a rejeição de Lula. Como disse o Marcelo agora há pouco, também uma manutenção de estabilidade aqui, 48%, 49%, 48% não votaria de jeito nenhum. É o único em quem votaria, também com estabilidade entre 37% e 36%. Poderia votar entre 13% e 14%. Não sabem, não conhecem ou não responderam entre 0% e 1%.
Vou trazer o Marcelo de volta. Marcelo, você já acabou de tratar aqui, né, assim, o que pode explicar Lula continuar com rejeição, mas ainda assim ter o voto. Tem um dado da pesquisa que fala sobre a disposição do eleitor por aquele candidato, porque ele está fazendo isso, não porque ele gosta mais dele, mas porque ele é o que vai derrubar o outro. Essa lógica, né, do eu voto contra quem eu não quero e não a favor do melhor projeto. Essa é uma dinâmica que vai ganhando uma cara mais estrutural das eleições brasileiras? Thaís, sim. A gente mediu isso em 8 das 9 pesquisas. E a gente tem um patamar bastante estável, em torno de quase um quarto do eleitorado. Hoje, 23%, que no segundo turno entre Lula e Flávio, dizem que vão votar em cada um dos candidatos, não porque acham que o candidato A é melhor que o B, mas porque querem derrotar o B. A gente está vivendo, em parte do eleitorado, um processo de escolha do que o eleitor considera, aqui sem julgamento de valor, o candidato menos pior. Quando você olha para a rejeição dos dois líderes, né, está praticamente igual. Flávio 50, chegou a 52, já foi 48, hoje está em 50. A rejeição do Lula já foi 46, já foi 49, hoje está em 48. Ela é uma diferença pequena de 2 pontos, mas no potencial de voto, 50% dos eleitores admitem que poderiam votar em Lula, não necessariamente estão votando agora. Esse potencial de Flávio é 46, ou seja, é 4 pontos percentual menor do que o potencial de voto de Lula. E é isso que tem feito a diferença. O Lula tem um estoque maior de possíveis votos. E nessa batalha de rejeição, ele está ganhando por pouca coisa. Se a eleição fosse hoje, ele está 3 pontos na frente na simulação de segundo turno. A tendência é que ele vencesse as eleições. Agora, falta ainda quase 2 meses. A gente, no próximo domingo, tem o início oficial da campanha. E aí, de fato, a gente vai ver, né? Porque a campanha é quando começam os ataques, os debates, as entrevistas, e que cada candidato pode defender, no caso de Lula, defender o seu legado, Flávio pode apresentar suas propostas sem muitas amarras, né? Pode, de fato, pedir voto, como a gente fala, que até então a lei eleitoral, por enquanto, ainda impõe uma série de restrições. E isso é um trunfo possível para Lula, porque desde 4 de julho, Lula não pode inaugurar obra, não pode fazer propaganda, não pode falar nem muito bem dos seus programas. E a partir do dia 16, ele vai reabrir aquela caixa de ferramentas, aqueles programas todos que foram lançados ali em maio, junho, quando ele teve justamente o seu melhor desempenho nas pesquisas. Ele caiu um pouquinho de lá para cá, pouco, mas talvez muito em função disso. Então a gente vai ter que observar como é que essa dinâmica vai se dar. Agora, ao que parece, nada tem levado a crer que a gente vai ter uma grande surpresa que não seja a possibilidade de um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. A gente conversou aqui, recebeu mais uma vez o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski. Marcelo, muito obrigada. Sempre bom, como eu disse há pouco, lhe receber aqui para a gente entender a leitura da pesquisa. Boa noite para você. Boa noite, Thaís. Foi um prazer falar com vocês.